Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Hoje vamos fundo na parte 4, Revelações e Consequências, episódio 9, Descobertas Arqueológicas e Científicas. É fascinante, né? Porque, a gente imagina que a arqueologia é uma ciência que vai preenchendo as lacunas, colocando cada tijolinho no lugar. Mas o que a gente vê muitas vezes é o contrário. Cada nova descoberta parece que tira um tijolo fundamental da parede e a gente fica olhando para um buraco que não deveria estar ali. Exatamente. E é aí que surge a grande questão que vai guiar a nossa conversa hoje. Todas essas descobertas que não se encaixam, sabe? Esses artefatos, essas construções anômalas, de Uruk na Suméria ao templo de Göbekli Tepe, elas são só peças de um quebra-cabeça que a gente ainda não montou. Desafios que a ciência, com o tempo, vai resolver. Ou elas são um sinal de que o quebra-cabeça inteiro está errado. Eu vou defender a primeira visão, a de que esses mistérios são, na verdade, um testemunho da incrível e muitas vezes subestimada capacidade dos nossos ancestrais. Pois é, e é aí que eu vou por outro caminho. Para mim, quando as anomalias se acumulam a esse ponto, elas deixam de ser a exceção e viram um padrão. Um padrão que grita que o nosso modelo de história, essa linha reta de progresso, simplesmente não dá conta de explicar os fatos. Eu defendo que é não apenas válido, mas necessário considerar hipóteses que hoje soam como ficção. Civilizações perdidas, talvez um ciclo de catástrofes e recomeços, ou até a possibilidade de uma influência externa na nossa história. Impossível não se arrepiar ao ver a precisão de Machu Picchu ou a escala monumental das pirâmides de Gizé. Eu mesma, ao estudar as técnicas de construção, fico maravilhada. A minha questão não é diminuir o feito, mas sim por que a gente precisa buscar uma explicação fora da capacidade humana para algo que por si só já é um testemunho espetacular da nossa própria história. Para mim, a explicação mais direta e, francamente, mais respeitosa com os nossos antepassados é a engenhosidade humana. Eles não tinham nossas ferramentas, então criaram as suas. Não tinham nossos computadores, então usaram as estrelas, a matemática prática. Ver uma lacuna no nosso conhecimento e preenchê-la com alienígenas ou atlantes me parece um pulo lógico, sabe? Um atalho. O caminho mais difícil e mais recompensador é continuar a pesquisa. Olha, eu concordo que a engenhosidade humana é incrível. Mas essa explicação começa a parecer, sim, um mantra que a gente repete para se sentir seguro, para não ter que lidar com o desconforto de admitir que não sabemos. Ela se torna implausível diante da escala, da precisão e, o mais importante, do contexto temporal de algumas dessas descobertas. Eu te pergunto diretamente, como você explica Göbekli Tepe? Um complexo megalítico com pilares de 20 toneladas, entalhes sofisticadíssimos, construído por volta de 9.600 anos antes de Cristo. Pela nossa linha do tempo oficial, isso foi feito por caçadores-coletores nômades. Gente que nem dominava a agricultura ainda. Onde a ciência convencional explica essa mão de obra organizada, essa arquitetura planejada, isso não é uma lacuna, é uma contradição gritante. É por isso que teóricos como von Däniken ou Sitchin, por mais polêmicos que sejam, são importantes. Essa é uma excelente provocação, porque Göbekli Tepe é, de fato, um maior desafio para a cronologia tradicional. Vamos começar por aí, então, por essa ideia de explosão súbita de complexidade? Exato. E não é só Göbekli Tepe. Milênios depois, na Suméria, a gente vê o surgimento, súbito, da escrita cuneiforme em Uruk. Não é um rabisco, é um sistema completo, com centenas de sinais para registrar tudo. E pouco tempo depois, a gente tem o Código de Hammurabi, um conjunto de leis tão detalhado que a gente estuda até hoje. De onde veio toda essa sofisticação jurídica? A narrativa gradual simplesmente não bate com esses saltos. É aqui que entram hipóteses como a de Zacarias Sitchin, que teorizou sobre os Anunnaki, uma suposta raça que teria influenciado a civilização suméria. Seja literal ou simbólico, a ideia de um empurrão externo parece mais lógica do que um desenvolvimento espontâneo que não deixou rastros. Olha, eu não consigo comprar esse argumento. O que nos parece súbito
É, na maioria das vezes, um reflexo do que sobreviveu, do que se preservou. A história não é escrita só na pedra. Ela é escrita em madeira, em peles e, principalmente, é passada em tradições orais. Tudo isso se perdeu. O que a gente vê como um salto pode ter sido só um momento em que um longo processo de desenvolvimento, que acontecia em materiais perecíveis, finalmente foi transferido para a argila. Não é que a escrita nasceu pronta, é que o registro que sobreviveu é o da sua forma já madura. Mas e Göbekli Tepe? Ali é pedra. Não tem material perecível que explique. E isso é o mais fascinante. Göbekli Tepe não prova que alienígenas nos ensinaram a empilhar pedras. Ele prova que o nosso modelo estava errado, e isso é maravilhoso. A ciência não é um dogma, ela se corrige, né? O que Göbekli Tepe está nos mostrando é que a organização social complexa, provavelmente motivada por rituais, pode ter vindo antes da agricultura. A necessidade de alimentar toda aquela gente que se reunia para construir o templo pode ter sido o grande catalisador para a domesticação de plantas. A religião pode ter, na verdade, inventado a agricultura e não o contrário. É uma revisão científica profunda. A gente não precisa de uma transmissão de conhecimento externa. A descoberta já é revolucionária por si só. Ok, eu aprecio a beleza dessa revisão científica, de verdade. Mas ela não resolve a questão da engenharia. Mesmo que a gente aceite que eles se organizaram, como eles fizeram, isso nos leva direto para o Egito, para os Andes. Vamos falar da Grande Pirâmide. A arqueologia experimental mostra um grupo arrastando um bloco de 2 toneladas. Ok, agora como você escala isso para 2,3 milhões de blocos, alguns pesando 80 toneladas, erguidos a dezenas de metros de altura, com uma precisão de alinhamento com o norte que daria inveja a muito engenheiro hoje? Não é simples, eu concordo. Mas difícil não é sinônimo de impossível, né? O trabalho de egiptólogos como Mark Lehner e o Zahi Hawass, que escavaram a Vila dos Trabalhadores ao lado das pirâmides, humanizou essa construção. Eles não eram escravos, eram trabalhadores qualificados, bem alimentados, encontraram padarias, cervejarias. Era tipo uma cidade inteira dedicada ao projeto. As teorias mais aceitas hoje falam de rampas, talvez uma rampa em espiral ou interna, combinadas com o uso de água para reduzir o atrito. Foi um esforço de gerações, um projeto nacional. Mas e a precisão? E Machu Picchu? Lá não é só empilhar, é o encaixe poligonal perfeito. Pedras que se unem sem 1 milímetro de espaço, sem argamassa, e não é por estética. Aquilo fica numa zona de altíssima atividade sísmica. É uma tecnologia anti-terremoto. Quando tem um tremor, as pedras dançam e depois voltam para o lugar. Isso exige um conhecimento de engenharia e geologia que parece totalmente fora de época. Como eles projetaram e cortaram isso com tanta perfeição? Uma inovação brilhante, nascida da necessidade. Os povos andinos eram mestres em trabalhar a pedra. Foi uma evolução de técnicas. Eles usavam martelos de pedra mais duros que o bloco a ser cortado e muita paciência e habilidade. O que a gente vê ali é o ápice de uma tradição, não a introdução de uma tecnologia alienígena. A paciência explica o trabalho, mas não o conhecimento. E isso me leva às linhas de Nazca. Geoglifos gigantescos. A característica principal delas é que só podem ser vistas e compreendidas do alto, de uma altitude que eles, supostamente, não podiam alcançar. A explicação de que eram rituais para deuses no céu é poética, mas funcionalmente fraca. Por que tanto esforço para criar algo que você mesmo não pode ver? A hipótese de von Däniken de que poderiam ser pistas de pouso, por mais chocante que seja, oferece uma explicação muito mais direta para o fato central, a necessidade de uma perspectiva aérea. Mas essa explicação só é simples se você já parte da premissa de que havia naves voando pelos céus do Peru antigo. Sem essa premissa, que não tem nenhuma prova direta, essa se torna a teoria mais complexa e improvável de todas. Arqueólogos mostram que é possível projetar as figuras em pequena escala e depois ampliá-las com estacas e cordas.
um método totalmente terrestre. A função delas pode estar ligada a rituais de água. É uma hipótese muito mais fundamentada no contexto local, sabe? Querer ver uma pista de pouso em tudo é como o ditado: para quem só tem martelo, todo problema é um prego. Mas não é só engenharia. Para mim, o que é ainda mais intrigante é a sensação de que tem informação que foi deliberadamente escondida ou codificada. Pense, por exemplo, no manuscrito Voynich, um livro do século XV escrito numa língua ou código que ninguém, nem os melhores criptógrafos com supercomputadores, conseguiram decifrar até hoje. O que está ali? Eu diria que o manuscrito Voynich é um exemplo perfeito de como nossa imaginação preenche o vácuo. Pode ser uma fraude genial criada para enganar um colecionador rico da época, ou pode ser uma língua que se perdeu e sem uma pedra de Roseta para traduzir, estamos presas. Atribuir a ele um conhecimento antigo secreto é a opção mais romântica, eu admito, mas talvez a menos provável. Pode ser. Mas e quando você soma isso a outras coisas? Aos textos complexos nas tumbas egípcias, a lenda da Arca da Aliança guardada em Axum, que a tradição descreve não só como objeto sagrado, mas como uma arma, um artefato de poder. Talvez uma peça de tecnologia antiga que virou um mito. E o exemplo mais forte: por que os construtores de Göbekli Tepe, depois de séculos, deliberadamente enterraram o templo inteiro? Isso não é abandono, é um ato intencional. Por que esconder um lugar tão importante? Para mim, isso soa como proteger alguma coisa, proteger um conhecimento. E não vejo esses pontos, mas chego a conclusões, totalmente diferentes. O enterro de Göbekli Tepe pode ter tido um significado ritual que a gente simplesmente não compreende. Quanto à arca, é uma história de fé poderosa. Mas não podemos tratá-la como evidência arqueológica de tecnologia. Fazer isso é um erro de categoria. O problema de atribuir cada mistério a um conhecimento oculto é que isso é um argumento que se baseia na falta de evidência. É dizer, como eu não sei a resposta deve ser um segredo incrível. Isso é o oposto do método científico. Mas é o padrão que me intriga. Não é um mistério isolado, é uma teia de mistérios, em diferentes culturas, em diferentes épocas, que apontam para a mesma direção. Que o conhecimento dos antigos, em domínios específicos, era muito superior ao que nosso modelo de progresso admite. Quando dezenas de fatos contradizem sua teoria, talvez seja a hora de questionar a teoria fundamental. No fim das contas, o que eu tiro de tudo isso é que as civilizações antigas eram infinitamente mais capazes e complexas do que a nossa arrogância moderna costuma admitir. Os mistérios que ainda existem são um convite maravilhoso à humildade e à perseverança. A gente tem que continuar cavando, pesquisando, testando. Não podemos abandonar a razão em favor de narrativas fantásticas que até hoje não apresentaram uma única prova concreta. Já para mim, essa conversa toda só reforça o contrário. O padrão de anomalias é tão forte que exige uma mente aberta, não um apego teimoso a um modelo que já se mostrou insuficiente. Rejeitar as perguntas sobre tecnologia avançada como especulação é fechar os olhos para o que as próprias evidências sugerem. A possibilidade de que exista uma história perdida, um capítulo inteiro do nosso passado que foi esquecido, continua sendo, na minha opinião, a hipótese mais válida e, sem dúvida, mais instigante. Nisso, talvez a gente possa concordar. O passado está longe de ser um livro fechado. E talvez o valor dessa discussão não seja chegar a uma resposta final, mas sim refinar as nossas perguntas. Talvez a questão mais profunda não seja como eles construíram as pirâmides, mas por que a nossa sociedade parece ter tanta dificuldade em aceitar que fomos nós mesmos que fizemos aquilo? É uma ótima reflexão. E talvez, ao desenterrar nosso passado, a gente esteja descobrindo novas possibilidades para o nosso futuro. Percebendo que muitas respostas podem já estar aqui, na nossa frente, se a gente apenas aprender a olhar para elas de uma maneira diferente. E essa análise, claro, é apenas uma pequena parte das reflexões
muito mais profundas que exploramos no livro Fomos Enganados. Para quem sentiu a mente se abrir e quer continuar essa investigação sobre arqueologia, conhecimento oculto e a verdadeira história da humanidade, o livro está disponível para compra na Amazon e também em nosso site oficial. É um convite para ir ainda mais fundo nesses mistérios. E lembre-se que o Consciência Atual Podcast continua essa jornada com você, com episódios novos todos os dias da semana, sempre ao meio-dia. Por isso, convidamos você a seguir nossa página e ativar as notificações para não perder os próximos passos desta saga. A busca por um entendimento mais profundo de quem somos continua.